Fala galerinha que mora logo ali, tudo bem com vocês? Começamos agora o nosso segundo ciclo, referente ao segundo bimestre do curso de Direito. E enquanto durar a quarentena, é por aqui que nós vamos nos encontrar para poder falar a respeito da introdução ao direito. Então pega papel, pega caneta, se inscreve no canal, que depois da vinheta a gente começa. Bom, durante todo o primeiro ciclo, referente ao chamado primeiro bimestre, nós falamos da chamada dimensão sociológica do direito, depois falamos da dimensão normativa do direito e a partir de agora nós vamos falar do chamado direito positivo. Eu assimilei a compreensão de que o direito é fruto da sociedade e entendi que a norma é o seu principal expoente e que a norma dá ensejo ao chamado direito positivo, ou direito positivado. E na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho do chamado direito positivo. A primeira distinção que é importante fazer é entre o direito positivo e o direito natural. O direito natural ele existe independente da atuação do homem. Ele existe por critérios naturais. Não pode ser criado, modificado e nem extinto pela vontade do homem. Ainda que a gente quisesse, se tivéssemos 100% da votação mundial, nós não poderíamos revogar a lei da gravidade, certo? Ou proibir que as pessoas morram, porque são leis naturais que se impõe ao homem independente da sua vontade. Ele é espontâneo e deriva de princípios que são universais. Já o direito positivo, ele decorre da vontade do homem. Ele é uma reação da sociedade aos fatos que são por ela presenciados. E aí eu pego toda aquela compreensão que tivemos no primeiro bimestre, ao estudar o direito enquanto fato social e estudar o processo de criação das normas, para poder entender que o direito positivo é o ponto final dessa estrada. É muito importante que a gente entenda que direito natural e direito positivo não são antagônicos, eles não representam um antônimo um do outro. Na verdade, são dois sistemas que coexistem. A sociedade tanto é regida por leis da natureza, como regida por leis criadas por ela própria através do direito positivo. O que a gente precisa entender é que esses direitos coexistem, mas não se comunicam. É institucionalizado. É uma ordem jurídica obrigatória que deriva normalmente do Estado e pode ser representado por normas escritas, como as leis, ou normas não escritas, como os costumes. A expressão ordem jurídica pressupõe a ideia de uma pluralidade de elementos que a compõem. E essa composição, ela é ordenada e tem uma finalidade, que é promover a justiça social. Quando eu penso em ordenamento jurídico, eu penso num complexo normativo que se complementa de uma forma lógica e coerente para poder atingir a sua finalidade. E cabe a nós, operadores do direito, na interpretação e aplicação desse conjunto normativo, conseguir atingir essa finalidade proposta pelo ordenamento jurídico. O ordenamento só será corretamente aplicado quando a justiça for alcançada. Existe uma divisão clássica formada pela doutrina de que o direito positivo ele é dividido em direito público e privado. E essa classificação ela é histórica, ela deriva desde o direito romano, entendendo que haveria um direito próprio do Estado e um direito que era próprio do cidadão. Um seria vertical, Estado, cidadão, e o outro seria horizontal, cidadão, cidadão. Aqui cabe uma observação que para a teoria do direito puro de Hans Kelsen não existe uma divisão de direito estatal ou público ou direito não estatal privado. Para Kelsen, o direito é puro, ele diz respeito a uma única norma, regular a sociedade como um todo, seja no Estado, seja no plano individual. E ele complementa dizendo que qualquer segmento da norma terá a participação em maior ou menor grau do Estado e do indivíduo, de modo que não existe uma norma pública que também não reflita na vida individual particular, assim como não há nada no particular que não repercuta no público. Então, para Kelsen, tudo faz parte de um único direito. Todavia, prevalece o entendimento doutrinário de que existem pelo menos duas divisões, que dão ensejo às chamadas teorias dualistas. Essas teorias dualistas apregoam que existe uma divisão de direito positivo entre público e privado, embora existam as chamadas teorias trialistas, que admitem até 3 subdivisões. Todavia, por uma questão pedagógica, nós vamos começar daquela que é mais importante e comumente aceita, que seriam as teorias dualistas. As teorias dualistas, por sua vez, elas são subdivididas em duas grandes categorias: as teorias substanciais e as teorias formalistas, que na verdade tentam explicar como que é feita essa subdivisão ou por que ela seria tão importante. Para as teorias substancialistas, o que define se o direito é público ou privado é o interesse que está em jogo. Se o preceito normativo trata de um interesse que envolve o Estado, nós estamos diante de um direito público. Todavia, se a previsão normativa tem por interesse o indivíduo na sua particularidade, nós estamos diante de um direito privado. Por exemplo,
Quando nós criamos uma norma de ordem tributária, estabelecendo, por exemplo, a cobrança compulsória de um tributo que é pago do indivíduo para o Estado, pela teoria da substancialidade, essa norma seria claramente direito público, porque diz respeito a um interesse arrecadatório que pertence ao Estado. Agora, se eu tenho uma norma que estabelece regras de contrato particulares de compra e venda para ser realizada entre pessoas individuais, o interesse substancial tratado é de pessoas particulares. Então nós teríamos, evidentemente, uma norma de direito privado. Mesmo que no primeiro caso haja sim a repercussão na esfera particular, já que o indivíduo terá que pagar, o interesse predominante e preponderante é do Estado. Enquanto no segundo caso, embora o Estado tenha interesse nessa relação de compra e venda, o interesse principal são dos particulares envolvidos, no caso o vendedor e o comprador. Então, por essa teoria, eu defino a natureza do direito entre público e privado a partir do interesse envolvido na norma. Já as teorias formalistas, elas atentam para os procedimentos inerentes à norma. E aí eu tenho a teoria da titularidade da ação e a teoria da natureza da relação jurídica. Para a teoria do titular da ação, eu defino se o direito é público ou privado a partir de quem será o titular caso o direito material seja violado. Pensa comigo. Se eu tenho uma regra jurídica que estabelece uma obrigação e essa obrigação é descumprida, surge o que nós chamamos de pretensão. A pretensão diz respeito à titularidade de quem pode, em juízo, reclamar por aquele direito não observado. Se a pretensão pertencer a um órgão público, trata-se de um direito público. Se a pretensão disser respeito a um direito de um particular, estaremos ali diante de uma norma de direito privado. Voltemos a um exemplo. Se eu tenho uma regra de contribuição compulsória a partir da renda auferida pela pessoa física, que dá ensejo ao chamado imposto de renda de pessoa física, estabelece uma alíquota a partir do meu rendimento que deve ser paga ao Estado. Se eu descumpro essa regra, surge o que nós chamamos de pretensão. Qual é a pretensão? A pretensão é de alguém me cobrar por aquilo que eu não paguei. Quem será o titular desse direito? Eu ou o Estado? Então, se a pretensão é dada ao Estado, ele é o titular da ação. Então, essa norma que dá ensejo a uma pretensão estatal é uma norma de direito público. Agora, se no contrato de compra e venda, aquele que assumiu o compromisso de me pagar não paga, surge uma pretensão. A pretensão de demandar em juízo para poder ver satisfeita a obrigação que foi assumida no contrato. De quem será essa pretensão? Do Estado ou do particular envolvido? Do particular envolvido. Então, nós estamos diante de uma norma de direito privado, porque a pretensão decorrente do descumprimento do ato pertence a um particular. Essa teoria, como nós chamamos, de teoria da titularidade da ação, ela é formalista porque ela depende de um procedimento. Qual é o procedimento? A ação judicial em razão do descumprimento do direito. Também dentro da teoria formalista, eu tenho a chamada teoria da relação jurídica, que define se o direito é público ou privado a partir dos sujeitos envolvidos na relação jurídica. O que essa teoria apregoa? Que se as partes negociam em pé de igualdade, estando elas no mesmo plano, essa relação é privada. Agora, se existe uma relação hierárquica de imposição, e essa imposição ela é característica do Estado, nós estamos diante de uma relação de direito público. Aqui, eu preciso atentar para o procedimento da relação jurídica. Se existe uma negociação entre os envolvidos, onde eles sentam, negociam, discutem e abertamente, livremente decidem como contratar, essa relação é em paridade, ela é em igualdade. Então eu trato ela como direito privado. Agora, se eu tenho uma relação cuja lei norteia e existe o poder imperativo do Estado que o coloca em condição de superioridade, eu tenho uma relação de direito público. Aqui, o procedimento da construção da relação jurídica que vai me fazer definir se o negócio é de direito público ou se a norma é de direito privado. E para finalizar, existe uma parte da doutrina que defende a teoria trialista, em que, na verdade, não existe apenas uma divisão entre público e privado, mas uma divisão entre público, privado e misto. Para essa teoria trialista, existem segmentos do direito que guardam características tanto públicas e privadas, e que não podem ser corretamente enquadradas ou suficientemente enquadradas dentro de apenas um desses segmentos. Dentre os exemplos trazidos está o direito do trabalho. Por que o direito do trabalho seria para ele de natureza mista? Porque embora o direito do trabalho traga uma relação privada entre dois particulares, o empregado e o empregador, o Estado impõe critérios mínimos para essa negociação. Ele estabelece qual é o valor mínimo de salário, ele estabelece qual é a jornada máxima de trabalho, ele estabelece qual é o percentual para pagamento das atividades insalubres.
Então o contrato, que embora seja livre para realização entre as partes, o que dá a entender tratar-se de uma relação de direito privado, esse direito é limitado pela atuação do Estado, que impõe condições mínimas de negociação. Daí, se eu tenho, por exemplo, o descumprimento do empregador com base em algumas das obrigações trabalhistas, surge a pretensão do empregado para demandar em juízo para receber os seus direitos, e há também a possibilidade de uma autuação de um órgão estatal de fiscalização pelo descumprimento das obrigações trabalhistas. Então, para eles, é impossível identificar um direito exclusivamente privado ou exclusivamente público, porque tanto o indivíduo tem a pretensão, quanto o Estado também tem pretensão em caso de descumprimento das suas normas. E aí eles chamam essa terceira opção de tersus generis, sui generis ou direito misto. Uma segunda divisão que é muito importante do direito positivo é a divisão em direito geral e direito particular. O direito geral está relacionado à sua máxima amplitude, enquanto o particular ao seu menor alcance. Quando eu entendo que a federação é dividida em União, Estados e município, eu consigo compreender melhor essa distinção entre o direito geral e o direito particular. Quando eu penso numa lei federal que tem âmbito de atuação em todas as unidades da federação, eu penso que é uma norma aplicada a todos os entes federados e todos os cidadãos neles inseridos. Agora, quando eu penso numa norma municipal, eu restringo o seu alcance àqueles que estão inseridos dentro dessa territorialidade. Assim, uma lei de Itaperuna só vale para Itaperuna, enquanto uma lei federal vale para todo o Brasil. Quando eu entendo essa compreensão, eu parto do pressuposto de que a lei municipal ela é particular e a lei federal ela é geral. Aí também eu consigo identificar que uma norma ela pode ser ao mesmo tempo geral e particular. Porque se eu penso, por exemplo, numa lei estadual do Estado do Rio de Janeiro, ela é particular em relação ao Brasil, porque ela atende apenas o Estado do Rio de Janeiro, mas ela é geral aos municípios do mesmo Estado. Então, em relação a Itaperuna, essa norma estadual é uma norma geral, porque tem maior alcance do que a própria lei municipal. Então, a generalidade e a particularidade sempre estarão relacionadas ao seu maior alcance. Havendo maior alcance, geral. Havendo um menor alcance, particular. A terceira divisão que interessa pra gente é a divisão do direito positivo entre comum e especial. Essa divisão leva em consideração o atingimento dos destinatários. Quanto mais amplo em relação aos destinatários, mais comum será essa norma. E quanto mais restrita, mais especial ela será. Adotemos como exemplo a Constituição Federal. A Constituição Federal aplica-se a todo cidadão brasileiro, indistintamente. Todos aqueles que moram no Brasil ou são brasileiros natos estão sujeitos aos ditames da Constituição. Portanto, a Constituição Federal ou o direito constitucional é um direito positivo comum, diferentemente do direito marítimo, que por sua particularidade só se aplica àqueles que estão em tráfego ou trânsito nos mares. Não existe direito marítimo em Minas Gerais. Só existe direito marítimo aonde? No mar. Então essa norma ela é especial em relação à norma comum. O direito civil é comum, o direito penal é comum. Agora, o direito marítimo, o direito agrário e o próprio direito do trabalho são chamados direitos especiais, porque só atingem aqueles que se colocam na condição da previsão da lei. Assim a gente encerra a nossa primeira aula do segundo bimestre. Aqui na descrição do vídeo há um material de apoio para que vocês façam uma leitura e espero que vocês tenham gostado. Um abraço!